Bom dia, terceiro ano. E aí, como passaram de semana? Vamos para mais uma semana de estudo? Então, nessa semana, vamos ver 2 semanas do PET volume 3, que é a semana 2, que trata sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, e da semana 3, que é a nomenclatura dos compostos hidrocarbonetos ramificados e combustível falso. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho, explicar um pouco sobre a semana 2 e passar depois para a semana 3. Mas antes, eu vou falar do objetivo da nossa aula. Os objetivos tanto da aula da semana 2 como da semana 3 é reconhecer a substância que apresentam as principais funções orgânicas e algumas de suas características. Identificar o grupo funcional das substâncias orgânicas mais comum, que no caso desta semana é o dos hidrocarbonetos. Então, vamos começar? Então, na semana anterior, na semana 1, iniciamos nossos estudos sobre a química orgânica. Introduzimos alguns conceitos básicos gerais, o que é a química orgânica, aprendendo um pouquinho sobre os hidrocarbonetos, que é uma das principais funções orgânicas. São substâncias orgânicas que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio em sua cadeia carbônica, cuja forma geral é representada por átomos de carbono e hidrogênio, da seguinte forma: átomos de carbono por número, quantidade de átomos de carbono por hidrogênio e quantidade de átomos de hidrogênio. Então, como sabemos, os átomos de carbono podem fazer 4 ligações, ou seja, pode formar 4 ligações entre o carbono. Como assim? Então, o carbono pode fazer 4 ligações, ligado a outro átomo aqui, ligado a um átomo aqui, ligado a um átomo aqui, por isso que chama de tetravalente. E o uso de hidrogênio, isso significa que o carbono sempre estabelece 4 ligações com outros átomos, que pode ser classificado como ligação simples, dupla ou tripla, como mostrado a seguir. Ligação simples entre os carbono, ligação dupla e ligação tripla. A gente também aprendeu sobre como são classificados os hidrocarbonetos não ramificados, que pode ser classificado em alcanos ou parafinas, que são por cadeia aberta e saturada, ligação simples, cuja forma está representada aqui. Os alcenos, também chamados de olefinas, também cadeia aberta com uma dupla ligação, como por exemplo esse composto aqui, tem uma dupla ligação entre sais de carbono. Os alcinos, cadeia aberta com uma tripla ligação, como por exemplo aqui, entrada de carbono, ligação tripla. Os ciclanos, cadeia fechada e com ligação simples também, chamada de saturada, como um pentano, um butano quadrado, um propano e assim por diante. Os ciclenos, cadeia fechada com uma dupla ligação, como por exemplo um buteno, um composto chamado de propeno, que tem uma ligação aqui, um composto chamado também de penteno, que é um pentágono, que apresenta uma dupla aqui, e os aromáticos, que apresenta lá no aromático de benzeno. Ele não tem uma forma, a fórmula dele é 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, cuja representação está aqui, o benzeno, se a gente tiver naftaleno e notraceno. Então, nesta semana vamos aprofundar um pouco mais no nosso conhecimento sobre esses grupos de substâncias, ou seja, que é a nomenclatura dos hidrocarbonetos, que é a nomenclatura do hidrocarboneto e saber como que dá nome a esses compostos e suas regras de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura. Então, sabemos que até o século XIX, os compostos orgânicos eles recebiam nomes que eram atribuídos com base em sua origem. Então, com
Com grande aumento da quantidade de composto orgânico, houve a necessidade de formulação de regras para dar nome a esse composto orgânico, definida então, essas regras definidas pela IUPAC, que é International Union of Pure and Application Chemists, ou seja, que significa União Internacional da Química Pura. Essa que é o órgão responsável pela elaboração da nomenclatura oficial de todos os 15 milhões de compostos orgânicos conhecidos. Então, a nomenclatura oficial da UIPAC, ela considera que a quantidade de átomos de carbono é definida pelos prefixos. Quantidade de átomos de carbono é definida pelos prefixos. Seu tipo de ligação, que pode ser simples, dupla ou tripla, entre os átomos de carbono pelos seus infixos. E o tipo de grupo funcional, chamado de sufixo, da seguinte. Então, segundo essa regra da UPAC, o nome de um composto orgânico é formado desses 3 fragmentos, que é o prefixo, que é o número de átomos de carbono, quantidade de átomos de carbono, por exemplo, quando tem 2 átomos de carbono, vai chamar et, 3 prop. Eu vou mostrar o seguinte: infixo, que é o tipo de ligação entre os átomos de carbono, e sufixo, que é o tipo de grupo funcional, conforme possa ser ilustrado no próximo slide. Então, como nós no slide, a tabela 1, ela vai representar o prefixo, que é a parte inicial, indica o número de átomos de carbono presente na molécula. Por exemplo, quando você tem um carbono, você coloca o prefixo met. Quando você tem 2 carbono, et. Quando você tem 3 carbono, prop. 4 carbonos, but. 5 carbono, pente. 6 carbono, hexa. 7 carbônico, hepta. 8 carbono, octa. 9 carbono, none. E 10 carbono, dec. E o infixo indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono, que vem no meizinho entre o prefixo e o sufixo. Quando é uma ligação simples, somente um tracinho entre o átomo de carbono, você vai colocar o an, que geralmente é um alcano. Ligação dupla, que é quando você tem 2 tracinhos entre os átomos de carbono, você vai colocar o en. Quando você tem 2 duplas entre os átomos de carbono, por exemplo, você tem um carbono aqui ligado a um carbono e outra dupla ligada ao outro carbono. 2 duplas de ligação entre os carbonos. Você vai pôr o din. 3 ligações duplas, se tem mais uma dupla aqui, você vai colocar trim. Quando é uma ligação tripla, 3 ligações entre os átomos de carbono, você vai colocar o in. Quando tem 2 triplas, ou seja, aqui tem 2 duplas, não tem? 2 triplas. Em vez de ser dupla aqui, você coloca tripla. Então, você vai colocar din. Mas as mais utilizadas que vocês vão encontrar vai ser a ligação simples, que é o an, o en, que é com ligação dupla, e o in, que é com ligação tripla, e o din, que é presente nos alcadienos, com 2 ligações duplas. Aí a 3, o sufixo, que é presente no finzinho, é a parte final que indica o grupo funcional, que é um composto orgânico pertence. Nessa semana, tanto na semana 2 e na semana 1, a gente estuda os hidrocarbonetos, que você usa o prefixo ou. Mas nas próximas semanas, você vai ver sobre a função orgânica álcool, que você vai utilizar o ol. Depois a função aldeída, que você utiliza o al. A acetona, o ona e o ácido carboxílico ióico. Então, atenção, pessoal, essas tabelas você tem que memorizar e tabelas de cor. Ou seja, tipo, anota, faz uma paródia, uma música. Quando eu estava no 3º ano, a minha turma de 3º ano, criamos uma música, tipo aquela música
do Chique Chique, aquela música, uma música antiga, para decorar essas 3 itens da tabela, porque você vai usar, se eu seguir prefixo, primeiro depois infixo, depois sufixo. Então, começando. Primeiro, nomenclatura, o impacto dos hidrocarbonetos não ramificados. Então, nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia carbono não ramificada. Não ramificada é quando é somente cadeia normal. Por exemplo, quando não tem ramificação, somente a cadeia sim. Não tem ramificação. Caso tivesse tipo uma ramificação, um carbono aqui, outro carbono aqui, já era carbono ramificação. Nesse caso, a gente vai usar sem essa ramificação. Então, para nomear os hidrocarbonetos de cadeia carbônica não ramificada ou normal, basta contar o número de átomos de carbono e colocar o prefixo correspondente, que é que falei no slide 6, da tabela 1. Um carbono MET, 2 carbono ET, 3 prop e assim sucessivamente. O infixo, que é o tipo de ligação, se é ligação simples, dupla ou tripla, ou duas duplas, ou duas triplas. E o sufixo, que nesse caso, tanto na semana 2 como na semana 3, vai utilizar o sufixo O. Mas para isso, eu passo. Então, para ilustrar isso, observe o exemplo de alcanos a seguir. Deu a forma estrutural de um alcano, deu? Então, deu uma forma estrutural aqui, não deu? Um alcano. Então, quem que vai ser o prefixo? Então, quantos átomos de carbono tem? Você conta? 1, 2, 3, 4. Não tem 4 átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Então, quando é 4 átomos de carbono, olhando na tabelinha, até na tabela da página 87, você vai verificar que o prefixo vai ser 4 átomos de carbono, vai ser but. Então, o infixo, que tipo de ligações cada átomo de carbono está ligado? É um tracinho só, não é? Um tracinho e um tracinho, não é? Então, vai ser uma ligação simples. Olhando a tabela de infixo, ela é saturada ou insaturada? Na tabela do meio da página 87, ela vai ser saturada. Então, você vai colocar um infixo de porque é ligação simples. O sufixo, como que a gente está trabalhando com hidrocarboneto, você vai colocar O. Então, juntando essas 3 palavras, vai formar butano. O butano, por exemplo, no caso de cozinha. Agora, o segundo exemplo. Contando os átomos de carbono, vai ser cada ponto desse verso. 1 átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, 5 átomos de carbono. Olhando a tabelinha, 5 átomos de carbono vai ser pente. Tipo de ligação simples, saturada ou insaturada? Então, tem somente um tracinho, é ligação simples, então vai ser saturada. Então, você coloca o infixo com que é hidrocarboneto, você coloca então juntando os dois vai ser pentano. Porém, para dar nome aos alcenos e alcino de cadeia carbônica não ramificada, precisamos primeiro numerar a cadeia carbônica. Essa numeração deve ser iniciada da extremidade mais próxima à insaturação, ou seja, ligação dupla ou ligação tripla para alcenos. A ligação dupla para alcenos e ligação tripla para alcenos. Para alceno, então, a posição da ligação dupla ou tripla precisa estar indicada no nome do composto. E um número onde está em saturação deve ser colocado antes do infixo. Para ilustrar isso, vou mostrar um exemplo dessa estrutura aqui. Você enumera a estrutura, a quantidade de átomos de carbono mais próxima, e primeiro você identifica as ligações. Tem dupla ou tripla? Você vê que tem uma ligação dupla, não tem?
Aí então você vai numerar começa a numeração da extremidade mais próxima dessa ligação. Que no caso, se começando aqui vai ficar 1, 2, 3. Então, 1, 2. Então você começa do esquerda e direita para esquerda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. São 5 carbonos. O prefixo vai ser, olhando a tabela, vai ser 5 carbonos é pente. O infixo tem uma ligação insaturada, não tem? Então você vai colocar, verificar. Insaturado. Tem quantas duplas? Uma, duas ou três? Tem uma dupla, não tem? Então você vai colocar o infixo N. Onde que está essa dupla? Está no carbono 2. Então você coloca 2 antes do N. Como o sufixo é hidrocarboneto, você coloca O. Então, juntando os dois, fica 2 pente, 2 eno. Agora, o segundo exemplo, identificando as duplas. Você tem uma dupla aqui, uma dupla aqui. Então, só tem duas duplas, não tem? Aí você numera mais próximo à dupla. Você começa aqui, 1, 2, 3. Tá longe, então vai ter que começar daqui. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono. Então, são 5 carbono, mesma coisa. 5 carbono vai ser o pente. Então, enfim, que tipo de ligação é dupla, não é? São quantas duplas? Uma? Não, duas. Se conta uma dupla, duas duplas. Duas duplas, então você vai usar o din. Onde que está localizada essas duplas ligações? Você vai ficar no carbono 2 e no carbono 3. Sufixo vai ser hidrocarbono, então é O. Então, juntando essas três palavras, pente, 2, 3, dieno. Agora, o terceiro exemplo. Primeira coisa, tem insaturação, ligação dupla ou tripla? Tem uma ligação tripla, não tem? Entre os átomos de carbono. São quantos átomos de carbono? Você começa a numeração da esquerda para a direita. Um átomo de carbono, 2, 3, 4. Então, 4 átomos de carbono vai ser multi. A insaturação é de que tipo? Dupla ou tripla? Vai ser tripla, não vai? Quantas triplas? Uma, então vai ser in. Onde que está essa dupla? Essa tripla? No carbono 1, então você coloca 1 na frente. Sufixo vai ser, então fica but, ino. Pessoal, essas nomenclaturas, tanto no ramificado como ramificar como vou ver, vocês têm que praticar essa parte, vocês têm que praticar, fazer exercício, porque essa parte da nome é mais praticada. Saber quantos carbonos, tá? Olhando a tabela e praticando. Então, agora tem também as nomenclaturas dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, que são, no caso, os ciclalcanos e os ciclalcenos. Os ciclalcanos apresentam apenas ligações simples entre os seus carbonos, e a nomenclatura é precedida pelo ciclo. Já os ciclenos são aqueles hidrocarbonetos de cadeia fechada. Ciclanos também é cadeia fechada, tipo butano. Essa cadeia aqui é uma cadeia assim, sem duplicação simples. Ciclenos são aqueles de cadeia fechada que possuem pelo menos uma saturação. Esses são seguindo a mesma regra utilizada pelos alcenos e alquenos. A única diferença é que vai colocar o ciclo na frente. Por exemplo, um cicleno. A mesma coisa desse aqui, só que tem uma dupla ligação. Então, são nomeados com o prefixo ciclo, seguido o nome do alcano, ou assim, com o mesmo número de átomos de carbono. Veja alguns exemplos. Esse exemplo aqui, isso aqui é um ciclano de ligação simples, contendo 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 átomos de carbono, não tem? Você aí põe prefixo but, não põe? Tipo, infixo, somente ligação simples, não tem? Você coloca como o sufixo é hidrocarboneto, butano. Só que é cadeia fechada, não é? Então, antes da palavra butano, você vai colocar um ciclo. Outro exemplo, ciclo pentano. Por que ciclo pentano? É uma cadeia fechada, somente ligação simples,
e é um ciclo. Então, contando as quantidades de carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 átomos de carbono, então pente. Somente ligação simples, o infixo vai ser o an, sufixo, que é o final, é O, porque é um hidrocarboneto. Pentan, só que você vai colocar ciclo pentan, porque é uma cadeia fechada. Mesmo exemplo desse aqui, ciclo propano. Esse aqui, ciclo buteno. Esse caso aqui, por que ciclo buteno? Cadeia fechada, porém tem uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Aí você sabe que tem 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. But, como tem uma ligação dupla, o infixo vai ser o en. Então vai ficar buteno. Você coloca os antes do buteno no ciclo, que é uma cadeia fechada. Mesma coisa que esse daqui, você conta a quantidade de átomos de carbono, você olha o infixo, ligação dupla, mas penteno, ciclo penteno. Esse aqui é a mesma coisa, ciclo propreno. 3 átomos de carbono, prop, e tem uma ligação dupla aqui, então em propeno, aí coloco antes do propeno o ciclo, porque é uma cadeia fechada. Então, agora a gente vai ver, então, pessoal, a gente fechou a semana 2, nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados. Espero que tenha entendido. Dúvidas, faça as atividades da semana 2. Agora, eu vou entrar com vocês a semana 3, que é a continuação da semana 2. Mas só que é nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados e combustível fóssil. É o mesmo esqueminha, só que agora vamos aprofundar ainda mais no conhecimento sobre os hidrocarbonetos e suas aplicações em nossa vida. Você vai conhecer os hidrocarbonetos ramificados e as principais ramificações e os grupos substituintes. E espero que até o final dessa semana você seja capaz de nomear os hidrocarbonetos ramificados e também não ramificados e compreender sobre a composição e combustão da gasolina. Então, vocês lembram da semana 5 do PET 2, do primeiro, acho que é do segundo bimestre? Então, que a gente falou dos hidrocarbonetos, um carbono terciário, carbono quaternário, onde que os carbono terciário é ligado a outros 3 átomos de carbono, quaternário ligado a 4 átomos outros de carbono. Então, nessa situação, para dar nome de um hidrocarboneto ramificado, precisa identificar a cadeia principal e essa ramificação é contém átomos de carbono terciário e carbono quaternário. Então, para nomear os hidrocarbonetos ramificados, devemos observar a presença dos radicais e grupos orgânicos substituintes ligados à cadeia principal. Por exemplo, é uma cadeia aqui. Você identifica a cadeia principal. Essa aqui é a cadeia principal, não é? Aí você identifica a cadeia principal, depois você identifica a sua ramificação, que no caso vai ser essa aqui, ramificação, grupo substituinte. Aí você numera, aí quando essa espécie orgânica aparece substituindo um ou mais átomos de hidrogênio de uma cadeia de carbono de hidrocarbonetos, como mostrado acima, elas recebem o número de grupos orgânicos substituindo os radicais orgânicos, como nesse caso que tem a cadeia principal, e o grupos orgânicos substituintes, que é chamada de ramificações. Então, para nomear grupos derivados de hidrocarbonetos saturados, um monovalente deve indicar o número de átomos de carbono por meio do prefixo e adicionar o sufixo "-il", prefixo "-il". Só que geralmente já vai vir tabelado, alguns exemplos desses prefixos, desses grupos de orgânicos substituintes. Temos o metil, que é representado por um átomo de carbono, porque tem um met, que é um átomo de carbono, e "-il". Etil, que é quer dizer dois átomos de carbono, você pega o et e coloca o "-il". Propil, 3 átomos de carbono, prop, de 3, e o isopropil, que é o
3 átomos de carbono, que é propil. Isso porque quer dizer que tem 2 átomos iguais. Se partindo só fica 2 átomos iguais. Terc-butil, porque são 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Butil. Tec é porque esse átomo de carbono aqui está ligado a um carbono, a outros 3 átomos de carbono, também um carbono terciário. Tem o etenil, venil, benzil, fenil, nafetil, benafetil. Então, como não é então uma cadeia carbônica, essa regra também é boa decorar, saber de qual é ela. Primeiro, identifica a cadeia principal, como por exemplo, aqui, você vai identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbono que contém ligações duplas e triplas, caso exista. Por exemplo, essa cadeia aqui. Você vai identificar a cadeia principal, aí você tem que verificar, a cadeia principal tem que ser a maior possível. Como nesse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. No caso, se você ficasse na dúvida, se fosse passasse essa cadeia principal direto assim, com os átomos ia ficar de carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela na horizontal tem 5 átomos. Agora, ela fazendo em formato de L, 6 átomos. Então, a cadeia principal vai ser em formato de L, que é a maior cadeia possível que tem. E os que sobrar suas ramificações. Numera os carbonos da cadeia principal para decidir por qual extremidade deve começar a numeração. Baseia nos seguintes critérios. Se a cadeia for insaturada, ligação dupla ou tripla, começa pela extremidade que apresenta insaturação mais próxima a ela. Se a cadeia for saturada, somente ligações simples, assim, dupla, assim ou tripla. Começa pela extremidade que tem uma ramificação, o grupo orgânico substituindo mais próximo dela. Por exemplo, nessa cadeia aqui, você começa a ter uma ramificação próxima aqui, tem 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, você pode começar tanto desse lado aqui, mas conselho começar daqui, porque tem 2 ramificações próximas da extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguindo, numera os carbonos para dar aos grupos orgânicos substituídos presentes na ramificação o menor número possível, como eu fiz aqui. 4. Regra 4. Escreva o número de localização das ramificações e a seguir separar por hífen o número do grupo substituído orgânico corresponde à ramificação. Por exemplo, tem uma ramificação no carbono 2, não tem? Carbono 2. Tem uma outra no carbono 3, tem outra no carbono 5. Essa ramificação aqui, toda essa ramificação tem um átomo de carbono, tem? Elas vão então chamar metil. Só que são 3 metil, no senso, vai pôr trimetil, que são os símbolos de 3. Como, por exemplo, aqui, caso tenha mais de um grupo de substituição orgânica na cadeia principal, coloca o prefixo di, tri, teta, penta, etc. antes do nome do grupo substituinte, seguindo a ordem alfabética, ignorando os prefixos di, tri, teta. Então, como por exemplo aqui, que tem 3 ramificações com átomos de carbono iguais, não tem? Então, você pega, ele é metil. Aí você põe o prefixo trimetil, vai ficar 2,35 trimetil. Aí, finalmente, escreve o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, separando o nome da ramificação por um hífen. Então, fica 2, 3, 5 trimetil. Aí, são 6 átomos de carbono. Hexa. Como que é uma ligação assim? Hexa. Fica 2, 3, 5 trimetil com hífen hexano. Vou passar um exemplo mesmo. Então, como vemos na cadeia principal, eu identifico a cadeia principal, que é na horizontal, que é essa daqui. Aí, número mais próximo do grupo substituinte. Podia ser aqui, 1, 2, 3, não, aqui é longe, tá? 1, 2, 2.
Então, a cadeia principal, como é a mais frequente que contém a saturação, como está mostrado aqui, é possível identificar nessa cadeia os radical metil no carbono 2, porque tem um átomo de carbono, e o etil no carbono 4, porque esse daqui, porque tem 2 átomos de carbono. Para escrever o nome desse hidrocarboneto, escrevendo primeira posição e o nome dessa ramificação, em ordem alfabética, em seguida o nome da cadeia principal, ficando assim de seguinte forma: 4-etil, porque está no carbono 4, 4-etil, 2-metil, porque esse aqui está no carbono 2, hexa, de 6 átomos de carbono, porque tem 6 átomos de carbono na cadeia principal, 2, porque tem uma ligação dupla aqui no carbono 2, eno, então fica 4-etil, 2-metil, hexa e 2-eno. Você viu que tem esse aqui sempre contém um etil, contém composto um carbono, 2 átomos de carbono, você tem que verificar quem vem primeiro, o etil, em ordem alfabética, não é? Agora, dos hidrocarbonetos aromáticos. A nomenclatura UPAC dos hidrocarbonetos aromáticos ramificados, elas não seguem as mesmas regras gerais dos estudados anteriormente. Dá uma mudança. Então, o benzeno é o nome base e o grupo substituinte orgânico é indicado por um prefixo. Indica-se os nomes dos grupos substituintes ligados ao anel aromático, seguido o nome da cadeia principal, por exemplo, benzeno, tolueno, ftaleno, etc. Exemplo, você quer escrever o nome desse composto aqui, não quer? Você identifica a cadeia principal, que vai ser o benzeno, cadeia principal, e o grupo substituinte, esse daqui, que tem 2 átomos de carbono, tem? Então, quando tem 2 átomos de carbono é ético. O grupo vem seguido do etil. Como que eu falo? Aromático, você coloca no fim do nome, benzeno. O grupo substituinte, etil, etilbenzeno. Nesse caso aqui, só tem esse composto aqui, vai chamar somente benzeno. Agora, esse outro composto aqui, a cadeia principal, que é esse daqui, é o benzeno. Você pode pôr o nome dele aqui, benzeno. O grupo substituinte, quanto a quantidade de átomos de carbono? 2, 3. 3 átomos de carbono é prop. A terminação do grupo substituinte é I, então propilbenzeno. Então, quando existe mais de um grupo substituinte do benzeno, as posições dos grupos são numeradas com os menores números possíveis e seus nomes são escritos em ordem alfabética. Exemplo, esse composto aqui, você vai identificar, numerar ele mais próximo do grupo substituinte. Então, vai ser 1, 2, 3, porque esses grupos substituintes estão próximos. Então, você começa numerando esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que a cadeia principal é essa daqui, você já coloca no final benzeno. Então, você vai numerar. Então, você tem, começando esse aqui, você tem aqui quantos átomos de carbono? Do carbono 1. Do primeiro grupo substituinte, tem 2 átomos de carbono, tem? Vai ser etil, que está no carbono 1, coloca 1 na frente. Agora, do segundo carbono do grupo da cadeia principal, você coloca no grupo 2, tem quantos átomos de carbono aqui? No grupo substituinte, 2, não tem? Mesma coisa, etil, do quarto carbono da cadeia principal, o grupo tem quantos átomos substituintes? O grupo tem 2, não tem? Então, você coloca etil, 4 na frente. Então, vai ficar assim. Como são 3 iguais, você vai ficar, coloca 2, 1, 2, 4, porque é trietilbenzeno. Um outro exemplo, cadeia principal, que é um benzeno. Grupo substituinte, tem esse daqui, não tem? Um átomo de carbono, metil.
Ele vai estar no carbono 1, porque você coloca em ordem alfabética. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui tem 3 átomos de carbono, então propil, 2. Então vai ficar 1 metil e 2 propil benzeno. Então, pessoal, nessa nome de hidrocarbonetos ramificado e não ramificado, é treino. Qualquer dúvida vocês me chamam aqui, porque essa matéria é mais teoria, mais decoreba, mais memorizar, mais treinar dar nome, envolve mais raciocínio lógico. Então, para finalizar nosso estudo, vou falar um pouquinho sobre a gasolina, que é um combustível fóssil, que é um carburante muito utilizado atualmente nos motores endotérmicos, sendo uma mistura de hidrocarbonetos, composto orgânico que contém átomos de carbono e hidrogênio. É obtido do petróleo bruto por meio do craqueamento, que é um processo químico baseado na quebra de moléculas longas em hidrocarbonetos menores, de interesse comercial em outras frações mais rentável. Esse processo pode ser térmico ou catalítico, o processo térmico necessita de temperatura e pressão elevada, enquanto o catalítico só existe a presença dos catalisadores. Então, essa é mais isso. Você matar os nomes de decarbonetos, mas sobre os combustíveis fósseis. No final, vou passar um videozinho sobre os hidrocarbonetos, os combustíveis fósseis. E vou também postar no aplicativo. Dúvidas, pode me perguntar aqui. Bons estudos e quinta-feira eu vou postar a correção para vocês. Até a próxima aula.